Aula. A gente começa aí, a gente hoje dá aula da sequência à matéria sobre provas, né? A gente teve a oportunidade de, na última aula, trabalhar as teorias relacionadas à ilicitude de prova, né? E as teorias utilizadas para permitir utilização de provas que, em tese, poderia haver alguma alegação de nulidade em virtude de algum vínculo com uma ilicitude originária. E nisso a gente pôde estudar e ver algumas decisões judiciais, inclusive aquelas relacionadas à busca e apreensão dentro do escritório de advocacia, correto? Sim, não, pessoal? Não estou ouvindo ninguém? Isso, foi a última coisa que a gente viu. Encontro fortuito de provas, busca apreensão em escritório de advocacia. Exato, isso aí. Pô, eu prefiro, quem puder, alguns aí deixarem o microfone ligado, sacou? Porque eu acho melhor a aula, fica mais fácil de interagir, porque eu confesso que eu tô achando bem difícil essa aula, assim, tô acostumando, sacou? Mas, enfim. Alguns... Professor, Oi. eu vou deixar o meu microfone desligado porque minha mãe tá trabalhando em casa também, só que ela fala muito alto aí pode atrapalhar. Tranquilo, pessoal, não preocupa não, nem precisa nem explicar o porquê, não, entendeu? Alguns que quiserem deixar ligado e tal, não tem estresse não, tranquilo? Tudo bem, obrigada. Bom, então, eu deixei para vocês um texto, né, na verdade, já tem alguns textos nos materiais, né? Primeiro de todos, eu deixei um texto do Deltan Dallagnol, correto? Uhum, isso. Alguns leram, outros não, todo mundo leu. Eu li, professor, mas não estou lembrada muito, não. Mas eu li. Tá, e em seguida eu deixei um outro texto, né, que é de um antropólogo, né, que foi publicado na semana passada. Alguém já leu ele? Ainda não? O do Luiz Eduardo Soares? Isso, eu comecei a ler ele, estou na metade. Eu ainda não li. Ele critica um pouco, né, o governo atual, que a justiça é meio parcial, em nome de algumas elites. Ele faz uma leitura, né, histórica, na verdade, assim, como eu compartilhei só um capítulo, né, o livro ele começa fazendo um contexto, né, da evolução da sociedade brasileira, especialmente considerando os 400 anos de escravidão, né, e os 400 anos de escravidão formal, né, e aí ele continua informando sobre o tráfico, enfim, o tráfico negreiro, né, logo, enfim, que continuou depois que já ainda era possível escravidão, enfim, e ele vai fazendo uma ligação de como que a sociedade brasileira funciona até os dias atuais, inclusive no que tange ao aspecto de funcionamento da justiça, especialmente a justiça processual penal, a justiça criminal. E, obviamente, tem uma relação muito grande com a forma como o processo penal funciona no Brasil, e pelo fato de eu trabalhar com isso diariamente, né, o texto dele eu gostei bastante, sabe? Eu gostei muito do livro e achei muito pertinente muitas das colocações que ele faz. É óbvio que alguns de vocês poderão não gostar, enfim, ninguém tem que gostar de tudo que lê, óbvio, né? E mais que isso, ninguém tem que acreditar em tudo que lê, ninguém tem que concordar com tudo que lê. Agora é importante que a gente discorde fundamentadamente, que a gente discorde com argumentos, né, que a gente discorde de uma maneira, digamos assim, fundamentada, né, em dados concretos e em bons argumentos. Né? Não é porque o sujeito ele era secretário do governo Lula, então ele é petista, ele é parcial, ele é ideológico, ele representa uma ideologia. Né? Acho que não é bem por aí que a gente tem que fazer essa leitura, não. Tá certo?
De toda forma, eu peço para que vocês leiam, para a gente iniciar as discussões no mural, né, porque, especialmente, o texto dele tem umas partes bem interessantes, né, quando a gente trata sobre a questão de fundamento da prova, tá certo? O funcionamento da prova. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Sim. Tá. Bom, beleza, então. Engraçado, porque eu tô achando que eu tô ouvindo, não é pelo fone, não. Eu tô achando que eu tô ouvindo o pelo... Alô? Oi, você quer que conversa? Exato. Deu para ouvir? Tá, não tô ouvindo. Eu tô achando que... Alô, pode conversar. Dá É que pra eu tô ouvir. ouvindo sem o fone mesmo, não vou deixar sem o fone aqui. Bom, então beleza, gente. Vocês receberam o material também, né, com a apostila, não é isso? Isso. Isso. Ok. Vou apresentar para vocês, aí eu coloquei a apostila na tela. Vocês conseguem me ver ao lado da tela, não? Sim. Sim, né? Aqui eu tô vendo. Porque eu não me vejo nas telas, eu só estou vendo a imagem do Word aqui. Certo? Vamos lá, então. A gente falou, então, sobre todas aquelas teorias, né, relacionadas à prova, e a última que a gente viu foi sobre o encontro fortuito de provas, né, relacionado a um cumprimento de busca e apreensão dentro de um escritório de advocacia, né, e a gente viu como que funciona a inviolabilidade do escritório de advocacia e essa garantia, né, essa inviolabilidade do escritório de advocacia, ela serve não para proteger o advogado, né, não para proteger a pessoa do advogado, mas para proteger o próprio cliente, né, ou seja, a garantia de inviolabilidade do escritório de advocacia se relaciona com a ampla defesa do cliente, né, e não propriamente a uma imunidade profissional com a finalidade na proteção de uma carreira em si. Ela visa, sim, garantir a mais ampla defesa, né, aos indivíduos que são investigados ou processados pelo Estado em virtude da prática ou da suspeita da prática de determinado crime. Pois bem, o processo penal, né, como a gente já viu, ele tem por finalidade, né, precípua, aplicar o direito objetivo, o direito material, o direito penal, aplicar uma pena a uma pessoa que tenha infringido a lei criminal, ou seja, que tenha praticado uma conduta descrita como crime na lei penal. Para se chegar a uma sentença, né, seja ela condenatória ou absolutória, o juiz ele deve fazer a análise dos fatos que são levados até ele, melhor, de afirmações sobre fatos que aconteceram no passado, certo? Então, a prova, ela é essencial para o conhecimento do fato a ser julgado. Então, o que é prova? Num sentido amplo, provar significa demonstrar a veracidade de um enunciado sobre um fato tido como ocorrido no mundo real, certo? Então, provar significa demonstrar a verdade de um enunciado sobre um fato. Então, vejam só, provar não é mostrar o fato, é mostrar a verdade sobre uma afirmação sobre aquele fato ocorrido no mundo real. Então, num sentido estrito, prova tem vários significados, né? Então, a palavra prova, ela pode ter como significado de atividade probatória, um conjunto de atividades de verificação, demonstração, que procura chegar o mais próximo dos fatos ocorridos. Pessoal, apesar de eu ter pedido para o microfone ficar ligado, eu acho que está dando uma certa interferência, então eu vou pedir para desligarem os microfones, beleza? Não sei quem... Mas aí, quando quiserem falar, liga e fala, em vez de mandar no chat, porque quando eu começo a apresentação na outra tela, eu não consigo acompanhar o chat, eu não descobri ainda como fazer isso, beleza? Então, aí eu peço só para vocês desligarem o microfone, e quando quiserem fazer alguma intervenção, vocês liguem e pode chamar, que aí a gente continua.
Tranquilo? Sim. Ok. Bom, então tá. A gente... ok. Então, vamos lá. Então, prova, né, ela pode ser compreendida como conjunto de atividades de verificação e demonstração que se procura chegar o mais próximo dos fatos ocorridos, né, ou seja, fatos passados que sejam relevantes para o julgamento. E a gente pode entender a palavra prova como resultado também, ou seja, a convicção do julgador sobre as alegações das partes. Então, nesse sentido, a gente está assim, foi comprovado aquilo, está provado que o sujeito estava na cena do crime, está provado que ele não estava na cena do crime, está provado que a arma do crime foi encontrada na sua residência, está provado que aquela substância apreendida é mesmo cocaína, enfim. Então, a gente tem prova como resultado e a gente tem prova também como instrumento, né, os meios de prova, os instrumentos idôneos à formação da convicção do julgador. Então, nestas diversas acepções da palavra prova, a gente tem algumas terminologias que precisamos estar bem familiarizados com elas. Então, o que vem a ser uma fonte de prova? Então, fonte de prova são todas as pessoas ou coisas das quais se extrai a prova. As fontes de prova, elas podem ser anterior ou posterior ao fato criminoso. Então, a testemunha X é uma fonte de prova. A arma do crime é uma fonte de prova. O cadáver é uma fonte de prova. A poça de sangue ao lado do cadáver é uma fonte de prova. A gravação da câmera de segurança do condomínio em frente onde o crime foi praticado é uma fonte de prova. Então, fonte de prova são pessoas ou coisas de onde se extrai a prova. A prova no sentido de afirmação sobre um fato ocorrido no mundo real. Então, assim, uma testemunha é uma fonte de prova, uma arma é uma fonte de prova, né? Uma poça de sangue é uma fonte de prova, uma fotografia é uma fonte de prova. Então, são pessoas ou coisas de onde se extrai a prova. Meios de prova, por sua vez, são os instrumentos através dos quais as fontes de prova são introduzidas no processo. Então, o depoimento testemunhal é o meio de prova, ou seja, é o instrumento através do qual você inclui uma fonte de prova, você inclui a testemunha no processo. Então, a testemunha A vai prestar um depoimento, é este depoimento que é o meio de prova, tá certo? A testemunha é a fonte da prova e o depoimento da testemunha é o meio de prova. Por sua vez, um laudo pericial, por exemplo, é um meio de prova, um laudo pericial no cadáver. Então, um exame de corpo de delito feito no cadáver é um meio de prova, o cadáver é a fonte de prova. E a gente tem ainda os meios de obtenção de provas. Os meios de obtenção de provas são os procedimentos investigatórios, geralmente realizados sem a participação da parte contrária, ou seja, sem contraditório, né? E, em regra, é através dos meios de obtenção de prova que você vai identificar as fontes de prova. Então, ou seja, os investigadores da Polícia Civil saem em determinada comunidade para poder encontrar pessoas que saibam sobre determinado fato criminoso. Então, os investigadores, né, eles vão sair para encontrar fontes de provas. Depois que eles encontram as fontes de provas, esses depoimentos, seja se essa fonte de prova for uma fonte pessoal, uma testemunha, ele vai ser inserido no processo através de um depoimento. Né? Se for uma perícia, ele vai ser inserido no processo através de um laudo pericial. Geralmente eles são feitos sem a presença da parte contrária, sem contraditório, mas é possível a realização de meios de obtenção de provas com a participação da parte contrária. Exemplo clássico disso é o próprio reconhecimento de pessoa ou a reconstituição de um fato criminoso.
né? Então, são meios de obtenção de provas que contam com a efetiva participação da parte contrária. Pois bem, então a gente falou sobre prova, fonte de prova, meio de obtenção de prova. E o que é indício, pessoal? A gente tem 2 significados para indícios no Código de Processo Penal. Então, o Código, ele trata de indícios 2 vezes, se vocês forem analisar, ou com 2 terminologias distintas. Então, a gente tem a palavra indício no sentido de prova indireta, quando se faz uso, conforme está expresso no artigo 239 do CPP. Então, o que seria essa prova indireta? Né? Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, vejam só, no sentido do artigo 239, indício é trabalhado como uma prova indireta. O que seria esta prova indireta, portanto? Como é que você considera que uma prova indireta e não uma prova direta? A doutrina sugere que a prova indireta é aquela segundo a qual, para se chegar a um resultado, ou seja, para se chegar a uma conclusão sobre algo, você precisa fazer mais de uma inferência lógica. O que é isso? Você precisa de fazer conexões com o que você está vendo, com o que dela deriva. Então, você não é... A prova direta, a testemunha ocular diz o seguinte: eu vi Lucas efetuando o disparo de arma de fogo. Trata-se de uma prova direta, um testemunho direto. A prova indireta, a pessoa fala o seguinte: eu vi o Lucas correndo com uma arma minutos depois de ter ouvido um disparo. Veja bem, você tem uma prova direta de que viu o Lucas correndo com a arma, mas você não tem uma prova direta de que viu o Lucas efetuando o disparo. Então, você precisa fazer uma inferência, mais de uma inferência lógica, para chegar à conclusão de que teria sido o Lucas o autor do disparo. Um outro exemplo, né? Você acorda de manhã, janelas todas fechadas, com as cortinas fechadas. E você, então, sai da garagem do seu carro, você ainda não tinha aberto a janela, e no que você sai da garagem, você observa que a rua está toda molhada, né? Então, a rua toda molhada, as árvores molhadas, representam o quê? Indício de que choveu. Né? Então, ou seja, você considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Então, você está vendo que a rua está toda molhada, que, tendo relação com o fato, qual que é o fato? Né? A chuva te autorize a concluir a existência de outra circunstância. Então, você está vendo o piso das ruas molhados, as árvores molhadas, isso te autoriza a concluir que choveu. É dizer, é possível que não tenha chovido? Pode até ser possível que a prefeitura tenha saído lavando todas as ruas da cidade, mas é pouco provável. E a gente tem um outro sentido para a palavra indício, que é utilizado lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, quando ele fala que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No artigo 312, a palavra indício não está sendo utilizada como prova indireta, né, no sentido do artigo 239, mas sim como prova semiplena, como um início de prova, como uma prova de potencial persuasivo menor. Então, ou seja, a palavra indício suficiente de autoria, a palavra indício, né, nessa locução do artigo 312, ela significa um início de prova, uma probabilidade. Então, o artigo 312, por exemplo, ele autoriza a prisão de alguém preventivamente quando houver início de prova, quando houver uma prova mais fraca de que ele foi o autor. Não estamos falando aqui de prova indiciária, né, no sentido de prova indireta.
o texto do Deltan Dallagnol, que eu deixei para vocês estudarem, ele trabalha exatamente a diferença entre indício como prova indireta e indício como prova semiplena, e as diferenças entre prova direta e prova indireta, e se é ou não possível condenar alguém com base em indícios, tá certo? E aí o autor ele chega à conclusão de que é sim possível condenar alguém com base em indícios, né? Indícios no sentido de prova indireta, não indícios como prova semiplena. Então é preciso que vocês saibam essa diferença, né? Eu recomendo a leitura do texto para a gente poder discutir aí na próxima aula e discutir lá no fórum da plataforma do Google. Beleza. Vimos, então, o que é fonte de prova, meio de obtenção de prova, os sentidos da palavra indício, seja como início de prova, prova semiplena, ou como prova indireta, tá certo? E a gente tem ainda objeto da prova. O que é objeto da prova? O objeto da prova é aquilo que deve ser provado no processo. O advogado entra na sala de audiência e ele fala com o juiz: juiz, eu trouxe uma testemunha para ser ouvida. E o juiz pergunta: doutor, qual é o objeto da prova? É dizer, o que essa testemunha pretende provar? A testemunha, o objeto da prova é que o sujeito não estava no local do crime no momento em que aconteceu. Enfim, então qual é o objeto da prova? É aquilo que se pretende comprovar. No processo penal, em regra, as pessoas têm o costume de dizer que o que se pretende provar são os fatos. Mas a melhor doutrina esclarece que, na verdade, você não se prova os fatos, São afirmações sobre os fatos que são comprovados. Então, você vai comprovar a verdade ou não de afirmações feitas relacionadas àquele fato. Então, você não prova o fato, você prova afirmações relacionadas àquele fato. Pois bem, no processo penal, o que precisa ser comprovado? O que o Ministério Público, o que a acusação tem que comprovar por ocasião do processo penal? Então, obviamente, é preciso comprovar a imputação constante na peça acusatória. Então, você tem que comprovar a conduta que foi imputada ao réu na peça acusatória, na denúncia. Você tem que comprovar a conduta, a imputação, o enquadramento daquela conduta no tipo penal, sem a existência de qualquer excludente do crime. Além disso, é necessário que se comprove também os costumes, tá certo? Exemplo do repouso noturno. Geralmente, o Código de Processo Penal, ele trata, Então, no Código Penal tem a previsão do furto cometido no repouso noturno. É um furto que tem uma causa de aumento de pena. Agora, o que é o repouso noturno? Se formos a 5 horas da manhã aqui em Montes Claros, vocês consideram que é ou não é um repouso noturno? Um furto praticado às 5 horas da manhã, me parece que é claramente um furto praticado durante o repouso noturno. Por outro lado, se estivermos numa zona rural, 5 horas da manhã já não é mais do ano também, Como é que é? Não ouvi, alguém falou? Depende da época do ano também, tem muita variável. Exatamente. Então, ou seja, o costume ele precisa ser comprovado no processo penal. A gente não tem... então, ou seja, se o Ministério Público ajuizou uma ação, denunciou alguém por furto no período noturno, e o furto aconteceu às 5 horas da manhã, e o réu fala assim, poxa, peraí, 5 horas da manhã, todo mundo aqui já está de pé, nós uma comunidade de fazenda leiteira, todo mundo aqui sabe que 5 horas da manhã o pessoal já está quase almoçando, Então, ou seja, a questão do costume, ela precisa também ser comprovada. Os regulamentos, portarias, salvo quando for complemento penal de norma em branco.
Então, a portaria 344 da Anvisa, né, que é aquela norma penal em branco, a mais famosa delas, que vai classificar quais são as substâncias que são enquadradas como drogas, ela você não precisa comprovar. Por outro lado, é necessário comprovação de regulamentos e portarias que estejam vigentes e que não sejam complementos de norma penal em branco. Ah, professor, mas como assim? Quando que será preciso comprovar um regulamento ou uma portaria? São bastante comuns, é bastante comum a necessidade de se comprovar a vigência de portarias em crimes omissivos, né, em comissivos por omissão. Eu me lembro, eu era promotor de justiça em em Teófilo Otoni, e lá teve um problema numa farmácia de manipulação que errou na substância química que a ser incluída dentro da manipulada, e também a quantidade. E o que aconteceu? Ela vendeu um lote de medicação que, eu agora não me lembro com certeza qual que era o princípio ativo que deveria ser vendido e qual que foi vendido, mas fato é que as pessoas que compraram aquele medicamento e que tomaram, em pouco menos de 12 horas, já começaram a passar mal, muito mal, e morreram. E nisso, aproximadamente 14 pessoas morreram praticamente que instantaneamente após tomar essas medicações. Esses medicamentos, né, a manipulação de medicamento, ela deve observar severas regras, né, de portarias e regulamentos da Anvisa, né, e quando para fins de se fazer a denúncia para aferir o dolo dos donos daquela empresa, era necessário que eu demonstrasse a violação a diversas normas de portarias e regulamentos da vigilância sanitária, seja municipal, seja estadual, né? Eu vou até colocar aqui, vamos ver se aparece aqui, quer ver? A 10ª morte provocada por medicamento manipulado, né, erro da fabricação de medicação lá em Teófilo Otoni, tá certo? Então, assim, foi um negócio foi bem sinistro esse episódio aí, né? Eu era promotor lá, a gente fechou a farmácia e etc. E a farmácia, o que aconteceu? Eles estavam manipulando remédios em altíssima escala, como se fosse escala industrial mesmo, o que não é possível, né? A farmácia de manipulação ela tem que ser feita, a medicação tem que ser feita mediante solicitação, você não pode você não pode produzir em escala industrial. Pois bem, então, ou seja, você também precisa comprovar regulamentos e portarias. Além disso, é preciso demonstrar, comprovar a vigência de direito internacional, estadual e municipal, desde que de localidade diversa do juízo. Então, ou seja, aqui, se eu tiver que comprovar uma norma do Estado do Rio de Janeiro, se eu estiver alegando a infração, a infringência a uma norma do Estado do Rio de Janeiro, num processo aqui em Montes Claros, eu preciso comprovar a vigência desta norma. Obviamente, eu não preciso de comprovar a vigência de uma norma do Estado de Minas Gerais, tampouco do município de Montes Claros ou de qualquer município da nossa comarca. Mas, de municípios de outras comarcas, eu preciso comprovar a vigência nos processos aqui. E no processo penal, diferentemente do que ocorre no processo civil, é preciso também que a acusação comprove fatos não contestados ou incontroversos. No processo civil, existe a chamada confissão ficta, né? Ou seja, aquela presunção de verdade quando os fatos não são contestados ou são incontroversos. Mas, no processo penal, mesmo aqueles fatos não contestados e mesmo incontroversos, precisam ser comprovados. Dá que se lembrar da regra da presunção de inocência, que impõe a obrigação do ônus da prova, né, à acusação. Vejam só, mesmo a confissão,
e aí eu coloco esse exemplo justamente para demonstrar que fatos incontroversos precisam ser comprovados, né, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Então, vejam, mesmo quando o sujeito confessa a prática de um crime, a acusação, o Ministério Público, ainda precisa comprovar a verossimilhança, a verdade desta confissão, porque a gente sabe que existem 1 milhão de motivos pelos quais as pessoas podem confessar um crime que ela não praticou. Seja porque quer ganhar dinheiro, seja porque está com medo, seja porque ama alguém e quer, né, enfim, confessar um crime em favor daquela pessoa. Um pai confessa a um filho que o filho praticou, o menor confessa um crime que o maior praticou para poder isentá-lo de culpa, eu recebo um dinheiro para confessar um crime que eu não pratiquei, enfim, mesmo a confissão, mesmo um fato incontroverso, precisa ser comprovado no processo penal. Lembramos que no processo penal não se fala em revelia no sentido que ocorre no processo civil, ou seja, né, se o sujeito não comparecer ao processo, não são tidos por verdadeiros os fatos narrados contra a sua pessoa. No processo penal, a revelia ela tem como efeito única e exclusivamente o fato de o processo prosseguir sem necessidade de nova intimação do réu, mas não torna verídicos os fatos afirmados na petição inicial, na denúncia criminal. Bom, e o que não precisa ser comprovado, então, no processo penal? A gente viu que precisa ser comprovados fatos incontroversos, precisam ser comprovados os costumes, mas o que não precisa ser comprovado? Bom, não precisa ser comprovado os fatos notórios, tá certo? Então, fatos notórios que o público, em geral, tem conhecimento, não precisam ser provados, não precisam ser comprovados fatos axiomáticos, né, ou intuitivos, ou seja, o fogo queima, a água molha, né, enfim, isso não precisa comprovar esse tipo de fato, e você não precisa também comprovar fatos inúteis ou irrelevantes, fatos que não interessam a decisão da causa. É justamente em virtude da ausência de necessidade de se provar fatos inúteis ou irrelevantes que a lei autoriza ao juiz indeferir provas consideradas irrelevantes. Então, o juiz não precisa ouvir todas as testemunhas arroladas pela defesa se ele percebe que aquela testemunha não vai acrescentar nada de útil ou de relevante ao processo. Daí porque o juiz não precisa, o juiz pode indeferir o pedido de produção de algumas provas, tá certo? Além disso, não é preciso comprovar as chamadas presunções legais. Então, a gente tem algumas presunções absolutas no processo penal, presunções absolutas, elas não precisam ser comprovadas e tampouco admitem prova do contrário. Então, há uma presunção absoluta de que os menores de 18 anos são inimputáveis. Você não pode comprovar o contrário. Não adianta você querer comprovar que o sujeito tinha 17 anos e que ele já era empresário, que ele era estudado, que ele tinha pleno conhecimento da ilicitude dos seus atos. Não adianta, ele é inimputável, não se admite prova em contrário. Ah, professor, e o estupro contra menores de 14 anos? É possível comprovar em contrário? Ou seja, é possível comprovar que não, ou seja, é possível elidir a presunção de vulnerabilidade, a presunção de violência? Bom, o STJ decidiu que há uma presunção absoluta de vulnerabilidade, e, inclusive, mediante uma decisão em recurso repetitivo, né, fixou a tese de que o estupro praticado contra menor de 14 anos, ele não admite prova em contrário. É dizer, para você sustentar uma tese em que houve a prática de sexo com uma menor de 14 anos, ou um menor de 14 anos, e que não teria sido praticado com violência, você deve, no recurso especial, no recurso dirigido ao STJ, fazer o que eles chamam de distinguishing,
Você tem que mostrar por que o seu caso é diferente daquela tese fixada pelo STJ, onde se firmou a presunção absoluta de violência. Né? Ou seja, então você teria que encontrar uma razão pela qual o seu caso é diferente. Né? O que vai ser muito difícil de fazer, porque a tese firmada pelo STJ ela é bastante abrangente. Por outro lado, né, existem as chamadas presunções relativas, aquelas que admitem prova em contrário. É dizer, os maiores de 18 anos são penalmente imputáveis. Então, há uma presunção de que aquelas pessoas maiores de 18 anos são imputáveis. Mas você pode ilidir essa presunção. Você pode afastá-la. Como? Mediante um incidente de sanidade mental que demonstra que o sujeito, apesar de maior de 18 anos, não tinha consciência dos seus atos. Ele era inimputável. Daí porque, então, as presunções relativas, elas não precisam ser comprovadas, mas elas admitem prova em contrário. Eu não preciso, em toda denúncia que eu ofereço, comprovar que o réu maior de 18 anos é imputável, tá certo? Agora, o réu poderá, sim, buscar afastar a sua imputabilidade, dizendo que, né, não tinha consciência dos seus atos, enfim, de alguma doença mental, etc. Beleza. O que é a prova emprestada? Prova emprestada é aquela produzida em um processo X que vai ser utilizada num processo Y. Né? Então, em regra, né, por exemplo, ela acontece quando a gente colhe um depoimento de uma testemunha num processo X e vai fazer uso desse mesmo depoimento num processo Y. Então, você vai pegar um depoimento testemunhal colhido num processo e vai pedir para juntá-lo em outro processo. É válido o uso da prova emprestada? Sim, ele é válido. Quando, né, envolver provas obtidas mediante autorização judicial, exemplo, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, é necessário que se faça um pedido ao juiz que autorizou a produção daquela prova para que ele empreste a prova para o outro processo. Então, o juiz João autorizou a interceptação telefônica, foi feita uma interceptação telefônica, auto circunstanciado de interceptação telefônica. Você precisa de algumas informações colhidas nesta interceptação para um outro processo. Então, você tem que peticionar para o juiz João, informando que quer fazer uso daquela prova nos autos números tais. Então, o juiz aqui autoriza, depois que ele faz a autorização, você pode pegar esta prova emprestada para o outro processo e emprestá-la para outro processo. Essa prova no novo processo, ela vai ser inserida com o mesmo valor da prova original? Depende. Se no processo original estiverem envolvidos as mesmas partes, ou seja, acusação e os mesmos réus nos dois processos, ela vai ser inserida no processo novo com a mesma natureza do processo original. Por outro lado, se envolverem outros réus neste processo novo, esta prova vai ser inserida como prova documental e tem que ser dada a oportunidade de que nesse novo processo seja exercido o contraditório. Vai ser um contraditório sobre a prova, na medida em que aquela prova já teria sido produzida no processo original. Algumas outras terminologias aí. O que é uma prova típica, prova atípica? Guilherme. Diga. Emily falando. Eu não entendi, não. Repete, por favor, a respeito do valor probatório. Só vai ter o mesmo valor quando for as mesmas partes? Por exemplo, eu fiz uma interceptação telefônica num processo X, certo? O processo tem como réus Emily e Camila. Né? E nessa interceptação telefônica, nós conseguimos identificar a participação do Lucas também nesse processo.
Essa interceptação está juntada no processo da Emily e da Camila, mas eu preciso de utilizar essa interceptação num outro processo no qual eu vou denunciar o Lucas, tá certo? Sim. Então, eu vou pedir ao juiz deste processo, onde Emily e Camila eram réis, para poder fazer uso dessa prova no novo processo do Lucas. Essa prova, ela que era uma interceptação telefônica, ela vai ser inserida no novo processo, né, como uma prova documental, tá certo? Não teve uma autorização judicial de interceptação nesse novo processo. E ela vai ser inserida lá como uma prova documental na qual o Lucas poderá fazer o uso do contraditório para poder questionar aquela interceptação telefônica, tá certo? Ela vai ser inserida não como uma interceptação telefônica, propriamente dito, porque não caberá ao Lucas ali, no seu processo, eventualmente, questionar, por exemplo, a fundamentação que foi dada na interceptação telefônica do processo da Emily e da Camila. Vai ser inserido lá como uma prova documental e não como uma interceptação telefônica propriamente dito. Entendi. Vai ter que ser dado para ele a possibilidade de ele exercer o contraditório, mas sobre uma forma que ela é inserida no processo de uma maneira diferente. Ela não teve o mesmo procedimento de inserção, ou seja, não foi uma autorização de interceptação telefônica. Vamos dar um outro exemplo aqui, que talvez fique um pouco mais claro. Eu ouvi 3 testemunhas, né, no processo seu e da Camila, tá certo? E aí, um dos depoimentos em que eu ouvi, né, o depoimento prestado pelo Jorge, ele incrimina o Lucas. E o Lucas não participou desse processo entre você e a Camila. O Lucas não teve oportunidade de fazer perguntas ao Jorge na audiência. Só que eu quero fazer uso desse documento no processo contra o Lucas. Então, eu vou pedir ao juiz o empréstimo da prova. Nesse caso, nem é necessário a autorização do empréstimo, porque não se trata de uma prova que depende de autorização judicial. Mas eu vou pegar esse depoimento do Jorge e vou transportá-lo para o depoimento do Lucas, para o processo do Lucas. Trata-se de uma prova emprestada, correto? Sim. Só que, veja bem, o Lucas não poderá fazer perguntas para o Jorge. Concorda? O Jorge não está lá para ser ouvido. Eu simplesmente juntei um papel com com o depoimento do Jorge. Então, a prova, o testemunho do Jorge, que no seu processo com a Camila tinha natureza de prova testemunhal, no processo contra o Lucas, ele perde a natureza de prova testemunhal e ele se transforma numa mera prova documental. Porque você perde a possibilidade, né, ou seja, todas as qualidades de um depoimento testemunhal, que permite a realização de um contraditório em tempo real, que permite que as partes façam perguntas para a testemunha, que permite se contraditar as testemunhas, tá certo? Entendi. Bom, então... É só uma pergunta. Então, ela tem a mesma validade dentro do processo? O mesmo valor de um depoimento na fase do inquérito? Veja só, ele vai, é difícil a gente falar que ele tem o mesmo valor, tá certo? Porque, ó, veja como é que está exposto lá no 372. O juiz vai poder atribuir o valor que considerado adequado, tá certo? Então, ou seja, a prova ela vai ter valores diferentes conforme o processo em que ela foi inserida. Justamente porque no processo originário era possível dar maior valor àquele testemunho do Jorge, por quê? Ora, o juiz poderia ter feito perguntas ao Jorge, o Lucas poderia ter feito pergunta ao Jorge. Como é que você vai dar o mesmo valor àquele testemunho, agora que ele é só um depoimento, sendo que você sequer pode contraditá-lo, se você pode fazer outras perguntas? Então, o valor vai ser dado conforme o caso. Beleza? Entendi. Isso aí, inclusive, é expresso lá no 372. Guilherme. Oi. Mas aí, essa prova, ela pode vir, ou tipo, a sentença, ela pode ser fundamentada inteiramente nessa prova antecipada?
Aí que tá, Camila. Ela poderá ser fundamentada inteiramente ou exclusivamente se tiver sido judicializada e submetida a um contraditório, tá certo? Porque o artigo 155, ele só veda a utilização com exclusividade de provas que não foram submetidas ao contraditório, né? Então, fato é que, se o juiz faz uso de uma prova emprestada e fundamenta a sua condenação exclusivamente nela, obviamente que essa fundamentação vai ficar insuficiente se estivermos falando de uma prova emprestada que não foi permitido, que não foi dada a oportunidade de um exercício de um contraditório amplo sobre ela, né? Então, obviamente, o que vai ter que fazer? Você como advogado de defesa, que seja, vai argumentar, ora, peraí, essa prova, embora tenha sido emprestada, embora tenha sido feito um contraditório lá no processo originário, não foi possível ao meu cliente exercer o contraditório neste processo aqui. Então, você poderia, inclusive, nessa hipótese de se emprestar um depoimento testemunhal, solicitar ao juiz que autorizasse, por exemplo, uma nova oitiva dessa testemunha. E aí, obviamente, que a gente tem aquela ideia. Não cabe, a acusação é que tem que fazer a prova, né? Então, ou seja, a defesa também não tem que ficar falando assim, olha, peraí, o juiz não pode suplementar a falta de atividade probatória da acusação e eu, defesa, também não tem que ficar fazendo prova da minha inocência. Então, se a acusação juntou uma prova que não me permite exercer o contraditório em tempo, o juiz não vai poder utilizá-la para fundamentar a condenação do meu cliente. Entendi. Obrigada. Certo? Bom, outras questões terminológicas, né? Prova típica, atípica, prova nominada e inominada, prova anômala e prova irritual. O que é uma prova típica? Típica, né, vem do tipo, então é uma prova cujo procedimento probatório está previsto na lei. Então, você tem no artigo 226 do CPP o procedimento para a realização de um reconhecimento de pessoa. Trata-se, portanto, de uma prova típica, porque o procedimento da sua realização está previsto na lei. Prova atípica é uma prova cujo procedimento probatório não está previsto na lei. A reconstituição de um fato criminoso está previsto na lei? Está previsto que existe o reconhecimento, mas não está previsto o procedimento de realização da reconstituição. É diferente do que ocorre no reconhecimento de pessoa, que é uma prova típica, que lá fala, no artigo 226, como que vai ser feito esse reconhecimento. Ou seja, primeiro, a pessoa que vai reconhecer é chamada para descrever as qualidades de quem vai ser reconhecido, depois você vai colocar pessoas com características semelhantes, né, em linha, para que a pessoa que vai reconhecer aponte aquela pessoa, a pessoa reconhecida. Então, você tem todo o procedimento de realização dessa prova previsto em lei. Por outro lado, na reconstituição do fato criminoso, não está expresso como que o delegado tem que fazer. Ou seja, lá não está falando assim, você vai chamar o suspeito e ele deve descrever como o fato criminoso aconteceu, depois a testemunha vai descrever como aconteceu, enfim, não existe um procedimento previsto. Vejam que ambas as provas, tanto o reconhecimento de pessoas quanto a reconstituição do fato criminoso, são provas nominadas. Nominadas por quê? Porque elas estão previstas em lei, com ou sem procedimento. Se ela tiver o procedimento, ela é nominada e típica. Se ela não tiver o procedimento previsto, ela é nominada e atípica. Tá certo? E inominada é uma prova que não está prevista na lei, né? Então, ou seja, não está previsto na lei, por exemplo, um reconhecimento feito por WhatsApp. Um reconhecimento, né, que é feito na prática forense, em que os policiais enviam para a vítima fotos de pessoas suspeitas para que ela reconheça lá no WhatsApp dela. Isso é uma prova anômala, né? Na verdade, isso é uma prova inominada, porque ela não tem previsão na lei, e mais que isso, ela é inclusive uma prova irritual, porque foi obtida sem
a observância do modelo típico. Qual que é o modelo de reconhecimento de pessoa? Ora, pegar a pessoa, pegar a vítima, a testemunha, levá-la até um local, colocar as 3, 4, 5 pessoas que serão reconhecidas com características iguais para que elas sejam reconhecidas pela vítima e testemunha. Há um podcast chamado Improvável, que é de uma professora, que acho que ela se chama Janaína Matida. O podcast chama Improvável. E aí ele tem alguns episódios, são até curtos, que tratam sobre reconhecimento de pessoas, e ela vai criticando como é que funciona esses reconhecimentos na prática. Por quê? Se eu sou vítima de um crime, tá certo? Fui assaltado na Avenida Sanitária, estava caminhando, fui assaltado de noite. Sujeito, 2 caras numa moto com a viseira aberta. E aí eu aciono a polícia chega lá para me atender, os policiais viram e falam assim, pega meu telefone, falam assim, nós vamos sair para procurar, me manda algumas mensagens aqui no WhatsApp. E aí eu vou lá, olho e tal, e eu falo assim, me parece que seja esse camarada aqui. Vejam só. E aí eu olho e falo assim, parece que é esse cara aqui. Aí o policial, beleza, a gente vai procurar, se você falou que parece que é ele, prende lá 3, 4 suspeitos. Entre os 4 suspeitos está aquele que eu reconheci na fotografia. Tá? E aí eles são levados à delegacia para que eu participe de um reconhecimento formal nos moldes do artigo 226. Quando eu chego lá na delegacia para fazer esse reconhecimento nos moldes do artigo 226, estão lá 4, 5, 6 pessoas, entre as quais a pessoa que eu reconheci na fotografia do meu celular. E aí, a hora que eu for fazer o reconhecimento, eu vou reconhecer quem praticou o crime ou eu estou reconhecendo a pessoa da fotografia? Vejam bem, será que a pessoa que praticou o crime é a mesma que me mandaram a fotografia? Pode até ser que seja. Por outro lado, a nossa memória ela vai ser alimentada com aquela fotografia e aquilo vai, de certa forma, induzir a que eu reconheça essa pessoa como sendo a pessoa, no momento do reconhecimento, como sendo a pessoa que praticou o crime. Então, é interessante a gente observar que a nossa prática forense tem admitido a utilização das provas inominadas e de provas irrituais, entendendo que elas seriam meras recomendações legislativas, né? E esse tipo de prática, infelizmente, tem permitido muitos falsos reconhecimentos, tá certo? Alguém aqui já assistiu a Olhos que Condenam? Eu já vi. É um filme muito bom, na verdade é uma série, né? Acho que são 5 capítulos, é muito interessante, e eles trabalham lá também essa questão de reconhecimento de pessoas e tal, vale a pena. Outra série que eu recomendo para vocês, não sei quem já viu, é a Making a Murderer. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Essa é bem interessante também, são 10 episódios, tá certo? Os 2 primeiros são um pouco demorados, um pouco chatos, mas se você passar por eles, eu tenho certeza que vocês não vão querer parar de assistir. Eu mesmo assisti no mesmo dia, em série, aproveita esse tempo de quarentena aí para poder ver. Vale muito a pena, a gente vai ver essas questões relacionadas a aspectos probatórios, direito de não autoincriminação, reconhecimento de pessoas e coisas, obviamente no direito norte-americano, que não é tão similar ao nosso, mas a gente cada vez mais se aproxima ou quer parecer com eles. Bom, voltando aí às questões das provas irrituais, né, o que a gente tem visto na jurisprudência nossa é que o STJ e o STF têm admitido, né, que o uso de provas irrituais, uso de provas inominadas, né, como válidas para a reconstrução da verdade, ou como válidas para fins de se demonstrar a veracidade de afirmações sobre fatos. E tem sido bastante criticado por boa parte da doutrina, especialmente a doutrina mais defensiva, justamente porque esse tipo de prática de reconhecimento via WhatsApp,
de reconhecimento via e-mail, reconhecimentos fotográficos mediante apresentações de o que eles chamam de, parece que é show-up, né, tipo assim, que vai mostrando as imagens, eles geram muitos falsos reconhecimentos. Tá? Eu vou botar um link também para uma apresentação de TED para vocês, depois eu posto lá no mural, que vai falar sobre essa questão de reconhecimento também. Ainda sobre terminologia de provas, né, a gente tem as chamadas provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Salvo engano, no 7º período a gente falou um pouco sobre isso, certo? Sim. Sim, né? Então Sim. Eu vou passar rápido, né, sobre isso. Está aqui na apostila, a gente tem essas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, são trabalhadas, os conceitos estão expostos na apostila. Eu só lembro o seguinte, né, que existem as provas antecipadas, eu inseri, né, não está aqui não, mas tem a lei de depoimento especial, lei de depoimento de criança e testemunho e vítimas de violência, ela recomenda a realização de provas antecipadas, né, na colheita desses depoimentos de crianças e adolescentes que testemunham crimes violentos ou crimes sexuais, tá certo? Como prova antecipada. Então, a gente tem provas cautelares, antecipadas, não repetíveis. A gente também já viu a diferença entre prova e elemento informativo, né? O que seriam elementos informativos? São aqueles escolhidos na fase investigatória, sem realização de contraditório judicial. E prova são justamente aqueles mesmos elementos ou outros submetidos ao contraditório judicial, seja um contraditório real, seja um contraditório postergado, diferido. Então, o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente em elementos informativos. O juiz pode fundamentar a decisão em elementos informativos? Pode, desde que o faça conjugando a análise de provas produzidas em contraditório judicial. O que ele não pode é, com exclusividade, fundamentar uma condenação com base em elementos informativos. Quais são os destinatários da prova? Dizem, né, que os órgãos julgadores são os destinatários da prova, pois são os órgãos do Poder Judiciário que formarão a convicção a partir das provas que lhes forem destinadas. Fala-se que o órgão do Ministério Público, a rigor, ele não seria destinatário da prova, mas ele seria destinatário, sim, dos elementos informativos, porque a partir deles é que ele forma a opinio delicti. Particularmente, me parece que todos os atores processuais são destinatários da prova, né? Seja o órgão julgador, seja o Ministério Público, seja a própria defesa, né? E por que eu digo que todos são destinatários da prova? Ora, porque o Ministério Público, eventualmente, ele poderá pedir a absolvição do sujeito com base nas provas que forem produzidas no processo. É bem verdade que o juiz não está adstrito, vinculado à manifestação do promotor, mas é fato que o pedido de absolvição pelo Ministério Público, ele tem um poder muito forte, né, de influência na decisão judicial. Por outro lado, se a gente for analisar nas ações penais privadas, né, o ofendido titular da ação penal privada, ele, se pedir a absolvição, vincula o juiz. Daí porque pode acontecer de um ofendido, um autor de uma ação penal privada, ao término do processo, se convencer de que o réu deveria mesmo ser absolvido e que ele se equivocou na propositura daquela ação penal, e daí pedir a absolvição. Então, me parece que o mais correto é entender que o destinatário da prova não são apenas os órgãos julgadores do Poder Judiciário, mas também, né, os demais atores do processo. Elemento de prova e resultado de prova. A diferença aí é no seguinte sentido. Os elementos de prova são as evidências, né, chamados no direito norte-americano de evidence. Então, são todos os dados objetivos que confirmam ou negam uma asserção a respeito de um fato que interessa a decisão da causa. Então, são todos os dados objetivos que confirmam ou negam uma afirmação a respeito de um fato que interessa a causa. Então,
é um fato, tá certo? Evidência é um fato que tem uma função demonstrativa em relação a outro fato, que, por sua vez, é o fato demonstrado. Os elementos de provas são todos os dados introduzidos no processo e que servem para formar a convicção do julgador a respeito das alegações das partes, podendo ser utilizados pelo juiz para fundamentar sua decisão. É sobre os elementos de prova que o juiz realiza os procedimentos inferenciais para chegar à sua conclusão sobre os fatos. O que são procedimentos inferenciais? É o raciocínio lógico, né? Então, é a partir dos elementos de prova, ou seja, são a partir das evidências apresentadas no processo, que o juiz vai fazer a sua matemática cognitiva, né? Vai racionalizar para chegar à conclusão sobre a verdade ou não daqueles fatos afirmados sobre o fato criminoso que está sob julgamento. O resultado da prova, por sua vez, é justamente aquilo que foi, o resultado, ou seja, é a soma, né, dos elementos de prova e da atividade intelectual do juiz para afirmar ou negar a verdade daquele fato. Então, a gente tem elementos de prova como as evidências e o resultado da prova como a análise judicial a respeito das afirmações feitas sobre os fatos. Sujeitos da prova, né? Sujeitos da prova são as pessoas ou coisas das quais derivam as provas. Então, pode ser pessoal ou real. A testemunha, obviamente, é um sujeito da prova real. Aliás, não é um sujeito, é pessoal, né? Por sua vez, uma arma de fogo é um sujeito da prova, porque deriva, é uma coisa, né, que deriva. Então, é uma, né, se a gente fala que seriam reais, uma coisa. Então, os sujeitos da prova, né, então, se a gente tem provas pessoais ou provas reais, então, uma arma de fogo é uma prova real, uma testemunha é uma prova pessoal, um exame de corpo de delito num cadáver é uma prova real, é uma coisa, né? Forma da prova, ela pode ser testemunhal, documental, material. Então, o documento é o papel escrito que traz em si uma declaração da existência ou não do fato. A prova material são os instrumentos do crime, o corpo de delito, ou seja, resulta da verificação existencial de determinado fato. E a prova testemunhal é uma manifestação pessoal, oral, a respeito de determinado fato. Então, né, uma prova material. O cadáver é uma prova material. Uma fotografia do cadáver é uma prova documental, né? E o testemunho, a manifestação de uma pessoa a respeito de um homicídio, será uma prova testemunhal. Então, a gente tem a forma documental, material e testemunhal. Prova direta e prova indireta, a gente já falou sobre isso. Lá acima tem o texto do Deltan Dallagnol, que está no material de vocês. Bom, para terminar a aula de hoje, nós vamos falar sobre sistemas de avaliação de provas, né? Então, a gente tem, basicamente, 3 sistemas de avaliação de provas, né, utilizados mundialmente. A gente fala em sistema da íntima convicção, sistema do convencimento motivado, alguns chamam de livre convencimento motivado, e a gente tem ainda o sistema da prova tarifada. Basicamente, os sistemas processuais penais no mundo trabalham esses 3 sistemas de avaliação de provas. Nosso ordenamento jurídico trabalha, basicamente, com o sistema do convencimento motivado, também chamado de sistema de persuasão racional do juiz, ou, né, livre fundamentação, livre manifestação do magistrado. Porém, o nosso ordenamento jurídico também trabalha o sistema da íntima convicção, ou da chamada certeza moral do julgador, certeza moral do juiz. O sistema da íntima convicção é utilizado no nosso ordenamento jurídico por ocasião dos processos dolosos contra a vida na fase do plenário do júri. Por que íntima convicção? Porque os jurados não precisam informar os motivos da sua decisão. A decisão dos jurados,
ela é resultado da íntima convicção, né? Ou seja, ele não precisa demonstrar empiricamente por que vai manifestar pela condenação ou pela absolvição. Algum dos senhores, das senhoras já foi jurado, né, no tribunal do júri? Aqueles que já foram jurados sabem que você não precisa motivar a sua escolha. Você pode manifestar pela condenação pelo simples fato de não ter ido com a cara do sujeito. Você pode manifestar pela condenação porque você acordou de mau humor naquele dia. Você pode pedir a condenação porque você achou o cara feio ou porque você achou ele bonito. E vice-versa. Você pode condenar, absolver de acordo com o que passa na sua cabeça, sem necessidade de motivar. Está expresso isso, inclusive, lá no CPP, artigo 486. Né? As cédulas dizem simplesmente sim ou não. Não existe uma possibilidade de o jurado fundamentar o porquê de votar pela condenação ou o porquê de votar pela absolvição. Então, a gente utiliza, no nosso ordenamento jurídico, nos processos de crimes dolosos contra a vida, na fase do plenário do júri, o sistema da íntima convicção do magistrado, também chamado de certeza moral do juiz ou livre convicção, certo? Então, são nomes dados para o sistema da íntima convicção do magistrado, que é adotado pelo nosso ordenamento jurídico no que tange aos crimes dolosos contra a vida, na fase do plenário do júri. Por outro lado, existe o chamado sistema da prova tarifada, também conhecido como regras legais ou certeza moral do legislador. Esse sistema da prova tarifada, ele não é utilizado no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Não é utilizado no sistema processual penal adotado no Brasil. Não é adotado, mas alguns doutrinadores sugerem que existem resquícios desse sistema no nosso ordenamento jurídico, quando a lei disciplina no artigo 158, por exemplo, que nos crimes que deixam vestígios é imprescindível o exame de corpo de delito. Também representa indício deste sistema a exigência constante no artigo 155, parágrafo único do CPP, que fala que o estado das pessoas só se pode comprovar na forma prevista na lei civil. Ou seja, você só prova o casamento mediante uma certidão de casamento. Não adianta você juntar fotos no dia do casamento, fotos da aliança, declarações de amor entre os dois, convite de casamento. Isto não prova que o sujeito é casado. Ele só será comprovadamente casado mediante a apresentação da certidão de casamento. No que tange a questão envolvendo o exame de corpo de delito, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do semestre, mas basicamente o artigo 158 fala que os crimes que deixam vestígios é imprescindível a existência de uma perícia para fazer a prova daquela conduta ou daquele resultado prático, né, que deixou o vestígio. Pois bem, por que se fala que seria resquício da prova tarifada, né, essa exigência do exame de corpo de delito? Vejam bem, imaginemos a seguinte situação. Você sai da faculdade em direção ao estacionamento da Unimontes. Quando vocês chegam no seu carro, a janela está quebrada, vidro estraçalhado, estilhaços de vidro no chão, e o seu som foi subtraído, né? Houve, obviamente, então, um furto mediante rompimento de obstáculo, né? Foi quebrado o vidro para subtrair o som. Você foi caminhando para o seu carro junto de outros 3 colegas. E os 3 colegas viram que o vidro estava quebrado. Os 3 colegas viram que houve um rompimento de obstáculo. Vocês acionam a polícia comparece ao local, mas não é feita uma perícia, né? A polícia, depois que compareceu ao local, recebeu informação de que fulano de tal estava caminhando com um som na mão, nas proximidades da Unimontes,
fulano é preso em flagrante delito, Ministério Público oferece uma denúncia por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Vejam bem, esse crime, furto mediante rompimento de obstáculo, deixa vestígio? Deixa vestígio, né? Ou seja, quebrou o vidro está lá quebrado, tem estilhaço no chão. Só que não foi feita a perícia. Chega no dia da audiência de instrução, você é ouvido e diz, olha, eu cheguei lá, meu carro estava com o vidro quebrado e o som arrancado. As 3 testemunhas que chegaram junto com você no carro dizem a mesma coisa, o vidro estava quebrado, estilhaços no chão e estava sem o som. O próprio réu confessa, eu quebrei o vidro do carro para poder subtrair o som. Só que não existe um laudo pericial afirmando o rompimento do obstáculo. E aí, o juiz pode ou não pode condenar o sujeito com base no furto qualificado mediante rompimento de obstáculo? Eis aí uma grande divergência doutrinária e jurisprudencial. Me parece que não haveria qualquer problema de o juiz condenar esse sujeito no furto qualificado mediante rompimento do obstáculo. Por quê? Porque vigora no nosso sistema processual penal o chamado persuasão racional do juiz, ou convencimento motivado. Alguns até falam livre convencimento motivado, mas é objeto de crítica da doutrina, porque esse convencimento não seria livre, tá certo? Ele seria, sim, motivado. E por ser motivado, ele não é livre. Então, me parece que é melhor utilizar apenas convencimento motivado, e não livre convencimento motivado. Então, esse é o sistema adotado como regra. O juiz tem ampla liberdade na apreciação e valoração da prova, que abstratamente possuem o mesmo valor, tá certo? Então, o juiz não precisa de um laudo pericial para afirmar que houve um rompimento de obstáculo se 3 testemunhas, a vítima e o próprio réu, estão afirmando isso. Mas existem diversos julgados que entendem que, se não há o exame de corpo de delito, com base no artigo 158, o juiz não poderia reconhecer, portanto, esse rompimento de obstáculo. Né? Para a maior parte da doutrina e da jurisprudência, me parece que é feita uma leitura do artigo 158 junto do artigo 167 para admitir, sim, que o juiz faça uso de outros meios de prova, que não o exame de corpo de delito, para afirmar a ocorrência desse rompimento de obstáculo, por exemplo. Bom, outros exemplos de sistema de prova tarifada, pessoal, a gente vê em alguns ordenamentos jurídicos ao redor do mundo. Né? Para se terem ideia, no direito penal islâmico, o testemunho de uma mulher vale menos que o testemunho de um homem. Então, se uma mulher faz uma afirmação e um homem faz uma afirmação diversa, a palavra do homem tem mais valor que a palavra da mulher. Existe uma tarifação da prova. Então, é o legislador que vai estabelecer qual prova vale mais que a outra. No nosso ordenamento jurídico, não existe tarifação legal. O juiz vai dar o valor à prova conforme ele verificar na análise do processo. Ah, professor, mas eu já observei que alguns julgados envolvendo crimes de estupro, né? Oi, Emily. Érica. Oi, Érica. Informaram agora que o senhor pediu para poder ligar o microfone em caso de questionamentos. Ok, joia. No caso desse exemplo que o senhor citou do veículo, se uma câmera tivesse filmado a ação do autor, dispensaria o laudo do local do veículo em si? Ou não? Érica, eu entendo que sim, sim, dispensaria, tá certo? Inclusive, eu tenho recorrido sistematicamente com relação a isso. Alguns juízes, e o doutor Nau Bernard, com quem eu trabalho, tem esse entendimento, ele pensa que é imprescindível o laudo pericial. Né? Quando que é possível substituir o laudo pericial? Bom, olha, o seu carro foi quebrar o vidro,
e você não poderia ficar esperando a perícia durante um dia, 24, 50 horas, 2 dias sem o vidro colocado. Então, o que você faz? Você tira uma foto, você junta o documento de que você precisou trocar o vidro e você junta isso ao processo. Então, os juízes, o doutor Bernard, nesse caso, ele admite para reconhecer o rompimento de obstáculo. Ou seja, você tem que justificar por que não foi feita a perícia. Tá certo? Isso, Érica, é até bom que você que perguntou, como você trabalha em delegacia de polícia, você, né, acaba fazendo essa ponte, né, certamente do que a gente percebe, né, na promotoria. Infelizmente, a gente vê, às vezes, inquéritos que são instruídos sem essa perícia e sem qualquer outra informação, fotografia do rompimento de obstáculo. É muito comum observar que, assim, os policiais ou a própria vítima tiraram fotos, eu vou falar aqui, violência doméstica. As ações, nenhuma chega com foto das lesões. E quantas vezes as vítimas se fotografam para mostrar que elas foram machucadas? E essas fotos simplesmente não são apresentadas para a gente. E, às vezes, elas são apresentadas para vocês aí no momento flagrante. Né? A vítima chega, eu tenho a foto aqui. Mas o que acontece? Essa foto não aparece no processo. Tá certo? Né? Isso prejudica, obviamente, a persecução penal. Mas, então, pessoal, essa questão envolvendo o sistema de provas tarifadas, ela é muito interessante, né, assim, e são discussões que, na prática, geram, né, problemas e consequências bastante severas, tá certo? Especialmente com relação a essa aplicação do artigo 158 e, mais que isso, com relação a essa questão da hierarquia entre provas. Antes da Érica surgir com a dúvida, eu estava falando o seguinte, é muito comum, se formos olhar na jurisprudência, observarmos em alguns julgados a seguinte afirmação: a palavra da vítima tem valor diferenciado, tá certo? Quem já ouviu isso? Quem já falou, já leu algum julgado assim, ou já se deparou com uma afirmação feita por um juiz ou um tribunal nesse sentido? Eu já vi muito em caso de violência doméstica, né? Como é só a vítima que, geralmente é só a vítima que está lá naquele momento, então ela tem um valor probatório maior. Exato. Agora, Amanda, o que acontece? Esse valor probatório maior, que é praticamente unanimidade na doutrina, né, e na jurisprudência em relação à palavra da vítima, não significa uma hierarquia de provas. E por que não significa uma hierarquia de provas? Porque não é o legislador que, de maneira prévia e abstrata, confere um valor maior para aquele depoimento. É o julgador, o juiz, na hora de fazer a análise concreta do caso, é que vai decidir qual prova tem valor maior que a outra. Qual deve prevalecer? É a testemunha A ou é a testemunha B? É a vítima ou é o réu? Qual palavra tem mais valor? Então, essa análise ela sempre é feita de maneira concreta no processo. Então, a ideia de livre, né, de persuasão racional do juiz ou de convencimento motivado, ela traduz a ideia de que não há prova com valor absoluto. Nem mesmo a confissão tem valor absoluto. Mais que isso, não há qualquer hierarquia entre provas. Não é porque uma prova é técnica que ela vale mais que um testemunho. Não é porque o testemunho é de um homem que ele vale mais que de uma mulher. Não é porque o testemunho de uma criança vale menos que de um adulto. Professor. Oi. Karine. Tem uns processos que eu pego que eu sempre fico com dúvida. Quando tem contradição. A pessoa ela presta um depoimento lá na delegacia e quando tem a instrução, ela fala outra coisa. Como que o juiz valora isso? Bom, a ideia é sempre aquela, o juiz vai valorar no caso concreto conforme as demais circunstâncias existentes nos autos, né? Então, ou seja, o sujeito prestou um depoimento na delegacia e depois em juízo ele mudou. Não é isso que você está querendo dizer? Isso.
Muitas das vezes o juiz pergunta assim, por que você falou diferente lá na delegacia? Né? Dependendo da justificativa que o sujeito dê, ela pode ser válida. A depender da justificativa, o juiz vai falar assim, não acredito que você fez isso. E aí ele vai valorar no caso concreto. E ele vai ter que fundamentar o porquê de que a nova versão não é verossímil. Entendeu? Então, o juiz ele não precisa dar mais valor para a última palavra e tampouco tem que dar mais valor para a primeira palavra. Ele vai fazer um exercício, né, lógico para poder, junto com as demais provas, compreender qual versão que deve ser considerada verdadeira ou mais próxima da verdade. Tá certo? Entendi. Então, só para a gente concluir, né, então, o sistema da persuasão racional, né, que é o sistema utilizado no nosso ordenamento jurídico, com ressalva dos processos e julgamentos do júri no plenário, eles trazem as ideias de que não há prova com valor absoluto e não há hierarquia entre provas. Todas as provas devem ser valoradas, ainda que para serem infirmadas, ou seja, o juiz tem que analisar toda e qualquer prova, ainda que seja para falar que aquela prova específica não serve para comprovar a afirmação que se pretende, tá certo? E mais que isso, só são válidas provas existentes no processo. Não é possível ao juiz fundamentar a sua decisão com base em uma prova que não está no processo. Vejam só, no sistema da íntima convicção, vocês percebem que é possível que o juiz utilize prova que não está no processo? Concordam? Oi? Repete de novo, por favor, professor. No sistema da íntima convicção, é possível que o julgador utilize uma prova que não está no processo? Sim. Sim, né? Quem aqui já foi jurado? Eu já dei meu nome, até hoje não me chamaram. Eu nunca fui também. Alguém já foi jurado? Acho que ninguém da sala. Não. Bom, fato é que, se você é jurado de um processo envolvendo um homicídio, né, consumado, e você ouviu de um vizinho seu que foi mesmo o réu que matou, só que aquele vizinho não prestou depoimento, você acredita nele, mas a prova não está no processo. Você não pode julgar e condenar o sujeito com base no que seu vizinho te disse? Pode. Pode. Né? Então, você pode fazer uso de provas que não estão no processo para poder fundamentar, para poder julgar, já que você não precisa fundamentar a sua decisão. Né? Bom, galera, acho que deu 10h50 aí, o horário esse é nosso, né? Enfim, tô acostumando com essa aula, sacou? Não tô achando meio esquisito, mas assim, enfim, a gente vai tentando melhorar. Eu recebi alguns alunos falando que realmente estão com dificuldade para esse modelo de aula, prefere aula presencial e tal. A gente vai tentando melhorar dentro do possível, né? Espero que a gente volte em breve, né? Tomara. Sim. Bom, é o seguinte, então. Guilherme, Diga. Os professores estão conversando sobre isso. Peraí, Bárbara, está muito ruim. Repete aí, Bárbara, não te ouvi. Guilherme, acho que eu entendi. Pode falar. Bah, você tá ouvindo? Oi, tô. Fala aí de novo, Guilherme pediu pra você repetir. Pode falar. Não, Miguel, eu ia falar o que você falou. É porque eu queria saber se os professores lá estão conversando sobre como vai ser a gente voltar.
Se os professores estão conversando sobre como vai ser quando as aulas voltarem? Isso. Como vai ser o quê? É porque a gente já perdeu quase 2 meses de aula. Aí, se a gente não vai ter férias, algo do tipo. Não, ninguém falou nada, ó. Ninguém falou nada. Porque também não são todos os professores que estão dando aula. Ou, assim, ó, ninguém falou nada, Beleza. não sei. Eu imagino que isso deve ser uma decisão que não vai ser de cada professor, eu imagino que a universidade deve decidir isso, né? Acho que deve ser uma decisão que vai vir de cima para baixo, digamos assim. Talvez o próprio Estado vai dar uma decisão, né? O governo do Estado vai decidir isso, se a gente vai ter que repor em final de semana, se não vai ter férias e vai prorrogar, enfim, como é que vai ser, não sei. Ainda corre o risco da gente perder esse semestre? Sim, acho que pode ser, pode correr o risco, não vou descartar essa possibilidade, não, acho que pode acontecer que sim. Né? Não sei, pode. Né? Ai, Deus. Guilherme, você imagina algum prazo para poder eles informarem sobre isso? É Karine, né? Luana. Luana. Não tem ideia, assim, não tem ideia, eu acho que, assim, o pessoal deve estar esperando, provavelmente, essas 2 próximas semanas, que eu acho que vão ser bastante decisivas com relação à extensão de isolamento. Né? Acho que tudo indica, né, que essa próxima semana, e a semana do dia 20, me parece, a partir do dia 20, que me parece que vão começar a ter mais casos e vão ampliar enfim, vão tornar-se mais escassos os leitos, e aí eu acho que vai ter que ser intensificar esse isolamento, mas é uma impressão, né, assim, eu não sei. Entendi, obrigada. Então, assim, eu acho que eu não sei, mas eu acho que não volta antes de final de maio. Vocês acham que volta? Não. Acho que não. Acho que não. Pois é, e aí, enfim, não sei também, não. Mas, Guilherme, é porque é o seguinte, caso você tenha contato com os outros professores, assim, se você puder dar uma ajudinha aí pra gente, porque igual você mesmo tá dando aula, tá passando trabalho, que tá dando aula até então, pra gente é só você e o Luciano. Aí a gente tá muito perdido, tem professor que a gente vai atrás, não responde. Aí a gente tá nessa situação, porque se o semestre realmente for valer, em algumas matérias a gente vai ficar bem mais prejudicado que outras. Porque realmente tem professor que tá assim, fingindo que nada aconteceu. Deixa eu te falar, Emily, assim, deixa eu só parar de gravar, porque como não tem mais matéria, senão para depois quem quiser assistir, não...